Oi, gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra dar pra vocês indicações de livros queer, livros LGBTQIA+, mas que não são de romance. É claro que é sempre bom a gente ler romance. Eu era hater de romance, né, mas agora eu sou fã. Eu gosto. Não de todos, mas eu gosto. Mas eu acho muito mais interessante, pelo menos como uma pessoa bissexual, né, quando eu leio livros de outros gêneros, de terror, de suspense, de ficção científica, de fantasia, em que os personagens são queer. E a história não é exatamente sobre isso. Ser queer é só uma parte da personalidade deles. Então foi isso que eu fiz. Eu selecionei alguns livros aqui de gêneros diferentes pra falar pra vocês. Eu já fiz um vídeo assim há uns anos atrás. Eu não chequei, tá? Pra ver se eu tô repetindo livros ou não. Mas a maioria dos livros que eu tô citando aqui eu li depois de fazer esse vídeo, então já não vai estar lá. E se eu tô repetindo um livro, quer dizer que ele é muito bom, vocês têm que ler, porque eu fiz questão de falar dele em 2 vídeos diferentes. Todos os livros que eu vou citar aqui vão estar linkados na descrição, então caso vocês se interessem por algum deles, por favor, compre com o meu link, que aí você ajuda o canal com uma pequena comissão. Pode comprar qualquer coisa, não precisa ser só livro. E se você quer me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que é quando você entra no site, já vai direto com o meu link. Começando com um livro que foi meu favorito lá nos primórdios do canal, em 2020. Sim, tem 4 anos. E eu tenho que ler mais livros dessa autora, porque veio um outro dela pro Brasil que eu não li. O livro é Sage, da Courtney Summers. Ai, é muito interessante esse formato, eu quero muito reler agora que eu tô falando dele. O livro segue 2 pessoas. A gente segue a Sage, que tem 19 anos, e a irmã mais nova dela foi assassinada. A polícia não conseguiu resolver o caso e ela resolve fazer justiça com as próprias mãos. Ela tinha uma conexão muito forte com a irmã, ela basicamente criou a irmã, então ela vai atrás desse assassino. Mas quando ela vai atrás desse cara, ela some e ninguém mais ouve dela. Então um jornalista, um podcaster, que eu não lembro exatamente como, porque faz muito tempo que eu li, ele descobre esse caso e vai atrás da Sage. Ele realmente vai fazendo um podcast. Eu lembro que na época eu escutei o audiolivro, e o audiolivro tem vários narradores, tem somzinho de podcast, de gravação, é super interessante. E a gente vai seguindo os 2 tempos, só que é muito frustrante, porque assim, a gente tá seguindo a história da Sage, e aí depois a gente segue o jornalista. Então, tipo assim, ela vai numa lanchonete, e a gente vê o que aconteceu com ela ali na lanchonete. Aí depois, ele vai na lanchonete perguntando: ah, você viu essa menina aqui? Ah, sim, ela passou aqui há 1 mês. Então assim, a gente tá vendo o jornalista investigando o que aconteceu com a Sage. A gente tá vendo o que aconteceu com ela, mas o destino dela já tá selado, entendeu? Tudo que ele tá investigando já aconteceu há um certo tempinho, algumas semanas, eu acho. É um livro muito pesado, mas o formato dele eu acho muito bom. Eu gostei muito da escrita, ele me prendeu muito. Acho que eu li quase de uma vez. E é um livro LGBT. Cara, agora que eu tô falando, tipo assim, eu tenho certeza na minha cabeça que esse livro é LGBT. Se eu apontasse uma arma pra mim e falasse, a Sage é queer, eu ia falar, sim. Mas, agora eu já não tenho certeza. Então essa primeira indicação pode ser besteira. Mas eu vou deixar aqui, porque é um livro bom, tá? E aí depois eu pesquiso, qualquer coisa eu corto isso. O próximo livro eu li na mesma época, em 2020 também, que eu fiquei obcecada. E essa mulher tem outros livros também, inclusive livros de romance famosos LGBT, que eu não li ainda, mas esse aqui não é um romance. Também é um pouco de drama. Ai, só te falar desse livro eu fico... Não sei como é que ela conseguiu escrever isso aqui. Eu tô falando de Menina Feita de Estrelas, da Ashley Herring Blake. E nele a gente segue... Óbvio que eu não vou lembrar o nome, né? Mara. Então, a Mara, ela tem um irmão gêmeo, que é o Owen. E eles são muito próximos, né? Eles são gêmeos que nasceram juntos, cresceram juntos, melhores amigos, muito próximos. E aí, o Owen é acusado de estupro, de estuprar a namorada dele, que é amiga da Mara. E o livro é sobre isso. É sobre como a cidade reage a isso e como a Mara reage a isso. Olha isso. Gente, imagina. Tipo assim, alguém da sua família. E o que ela vai fazer? Mas será que é verdade? Foi uma acusação. Mas aí, se ela tomar lados e for mentira... já vai criar um negócio ali na família. A mãe dela, que é super feminista, fala super contra abuso. Será que ela vai ficar do lado do filho nessa situação? Aí a gente vai vendo como é que a escola, né, os alunos lidam com isso, como que a própria escola, a diretoria lida com isso, como que ela lida com isso. E assim, só de eu falar, eu não consigo ver uma saída. Eu lembro que eu tava lendo esse livro, tem livros que a gente sabe mais ou menos como é que vai terminar. Esse aqui, eu não tenho ideia. Eu não sabia o que ela ia fazer. Eu não vejo um final pra isso. Mas é muito bom. E Mara, bissexual. Esse eu tenho certeza. Esse aqui eu tenho certeza absoluta. Muito bom, gente. Ele tem uns aninhos, né? Quando eu li, eu acho que ele tava um pouquinho famoso. Veio aqui pro Brasil em 2019. Mas agora ele tá meio apagado, então trazendo ele de volta aqui pra vocês. Esse outro livro aqui é um pouco desconhecido. E essa autora, ela vai lançar um outro livro aqui no Brasil esse ano, pela Record também. E eu tô interessada nele, porque eu gostei desse aqui. Eu não gostei tão da escrita, na verdade, mas eu gostei muito da ideia e a execução foi boa também. O livro é Vardo, a Ilha das Mulheres. Se passa no século XVII, numa ilhazinha da Noruega. E aí é uma ilhazinha de pescadores. E aí um dia todos os homens vão pro mar. Não são exatamente pescadores, mas eles têm barcos e ficam fazendo coisas no mar. Só que aí do nada tem uma tempestade assim horrenda, horrível. E aí todos os homens morrem.
E aí ficam lá só as mulheres. Mas, o que acontece? As pessoas que não são da ilhazinha, que são realmente ali da Noruega, de outros lugares, não sei se é da Noruega, mas desses lugares um pouco mais desenvolvidos, que tem mais políticas e tal, eles ficam, ei, que isso? Uma ilha só de mulheres? Nananina, não podemos deixar isso acontecer. Aí eles mandam homens pra lá, e são homens da igreja. E aí os homens da igreja chegam lá e veem, tipo, o quê? Mulheres tomando decisões? Não pode isso acontecer, não. E aí a gente vai seguindo essa ilhazinha, que tem basicamente uma religião tentando converter as pessoas. E não é nem converter, porque as pessoas já acreditavam meio que no mesmo Deus. Só que a religião tem os padrões delas que confundem as pessoas. Algumas pessoas seguem, né, cegamente. E outras ficam, cara, como assim? Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? É bem interessante. E tem um romancinho com personagens, com mulheres aqui. E é bem bonito, na verdade, porque é uma pessoa que ela não tinha experiências muito boas com homens sexualmente, né? E aí ela descobre sexo com mulheres. E ela fica, gente, não sabia que podia ser assim. Eu sempre acho muito fofo quando isso acontece. Tanto sendo com outro sexo, outro gênero, quanto quando é com uma pessoa carinhosa, assim. Você só teve experiências sexuais ruins, que não foram agradáveis pra você, e aí a pessoa tem uma primeira experiência boa. Eu gosto muito de ler isso. Eu acho um bom ponto de narrativa, assim. Você vai sentir... Leia no frio. Leia agora no inverno. Isso. É bom. Boa recomendação pra junho. Esse próximo livro, eu vou falar de 2 juntos, mais ou menos, mas é porque eles são sequências, que eu li ano passado. E é Darius o Grande Não Está Nada Bem, do Adib Khorram. Esse livro aqui, ele não é exatamente LGBT, porque ele não discute nem um pouco essas questões. Mas a gente tem o segundo, que é Darius o Grande Merece Coisa Melhor, que discute essas questões. Então, tecnicamente, o Darius, ele é um menino LGBT, ele é gay. Mas aqui isso não é discutido, e aqui isso é discutido. O assunto desse primeiro livro é ele não ter contato com a família dele, que é persa. Ele mora com os pais e com a irmãzinha. E ele tá indo visitar a família pela primeira vez, porque os avós estão doentes. E ele vai lá conhecer a família e tem esse contato com a família. E ele também tem depressão. É muito bonito o jeito que discute isso. E o pai dele também tem depressão. Aí a forma que eles discutem isso, porque ele não tem uma conexão muito forte com o pai. Ele é meio afastado do pai. E eventualmente eles conversam, é super fofo. Então é legal ele fazendo amigos lá, porque ele não tem muitos amigos, ele conhecendo a família e conhecendo os costumes. E é super interessante porque eu, pelo menos, não tenho nenhuma noção dos costumes. Só que ele também não tem, então a gente vai descobrindo junto, é super bonitinho. E a relação familiar aqui é muito linda. Esse aqui, o segundo, ele está de volta nos Estados Unidos. E é sobre ele na escola, e aí ele é gay, todo mundo sabe disso, e ele tem um namorado também, mas as coisas não vão muito bem com esse namoro. E eu prefiro muito mais o segundo, eu acho linda a relação com a família, eu acho linda a viagem. Mas esse aqui é super fofinho também, se vocês querem. Ó, esse aqui é o livro que eu mais vou indicar, que tem questões LGBT aqui, tá? Se vocês querem discutir isso, podem ler esse aqui. Pra esse livro eu vou falar rapidinho, porque eu falei no último Lidos do Mês, no último vlog, que é Somos Todos Adultos Aqui. Eu gostei desse livro, mas eu não amei, sabe? É que eu achei que ele fosse ser transformador, mudar minha vida. Mas ele foi só legal. Mas ele é divertido de ler. E a gente segue uma família, que tem a avó, os 3 filhos dela e a neta. A neta morava em outra cidade, só que ela foi morar agora com a avó porque ela fez uma parada na escola e os pais dela acharam melhor trocá-la de escola. E ela tá super triste com isso, porque ela tava meio certa. E ela ficou, pô, pai, qual foi? E aí o pai dessa menina, ele era um artista, ele era ator, e aí ele resolveu virar boêmio, e agora ele é meio largadão assim na vida. Aí tem o irmão mais velho, que é um cara certinho, que fica, eu quero tomar minhas próprias decisões, eu não quero que minha mãe decida nada pra mim. Ele é muito chato. E tem a irmã do meio, que ela tem 40 anos, eu acho que ela resolveu engravidar sozinha, aí ela faz inseminação artificial. Só que ela tá passando por umas questões ali muito egoístas. É ruim. A gente sabe que é ruim, ela sabe que é ruim, só que ela faz mesmo assim, e isso me irritou muito. E aí temos a mãe de todos, né, a matriarca, que é a avó. O livro começa com ela vendo uma amiga dela sofrer um acidente de ônibus e morrer. No caso, ela foi atropelada por um ônibus, não sofreu um acidente. E aí ela começa a ficar, caramba, mortalidade, né? Vai todo mundo morrer. Será que eu fui uma boa mãe? Aí ela começa a repensar as escolhas dela e vai tentando ser uma mãe, avó e familiar melhor. E ela está num relacionamento com uma outra mulher. Ela é viúva e ela fica, nossa, nunca pensei que eu fosse descobrir isso. Tem umas questões legais sobre isso. As melhores partes são da avó e da neta. Melhores. Os filhos, quem são os filhos? Esse próximo livro é LGBT, tá? Mas não é com a protagonista. É com uma pessoa que aparece. Aí tem discussões de gênero. É uma pessoa não binária. E o livro eu amo esse livro, tenho que reler. Tiger Lily, da Jodie Lynn Anderson. Esse aqui é um reconto de Peter Pan, pela perspectiva da Tiger Lily, que é a tigrinha. Vocês lembram que tem uma menininha indígena no filme do Peter Pan? É ela. Lá na Terra do Nunca, onde ela mora. A gente vê ela conhecendo o Peter Pan, eles vão desenvolvendo uma relação. E aí quem é o personagem não binário é meio que o chefe da tribo dela, que é o... Não vai ter o nome dele aqui, né? Com certeza. Tic Tac. Eu amo recontos, tá? Pra começar por aí, eu acho lindo. Aqui é muito bonito. A gente vai vendo a relação do Peter com a Tiger Lily.
e como isso vai se desenvolvendo, e todo mundo é meio contra. Só que aí, o problema maior é quando chega quem? A Wendy. Se eu não me engano, ela não chega voando, assim, do nada. Não é o Peter Pan que vai buscar ela. Um navio com a família dela descobre essa ilha da Terra do Nunca. Eu tenho quase certeza que é isso. E aí, esse navio chega lá, e de novo, questões religiosas. Eles falam o quê? Indígenas. Pessoas não binárias. Não pode não. E aí começa a ter basicamente uma conversão geral, compulsória, horrível. E aí, essa é uma grande questão do livro também. Então a gente segue a Tiger Lily, que é uma jovenzinha, com o primeiro amor dela, conhecendo o primeiro amor, vivendo a vida dela na sociedade. Aí, de repente, chega o cristianismo pra acabar com tudo. Eu não lembro muito desse livro, pra ser sincero, tá? Eu lembro isso que eu falei, mas eu não lembro coisas específicas. Eu lembro perfeitamente de uma cena no final, que no final, alguém envia uma carta pra outro alguém. E eu lembro dessa carta. Eu lembrava de citações dessa carta, sendo que eu sou esquecidíssima, eu não lembro de citações de nada. E essa aqui eu chorei lendo. Foi lindíssimo, belíssimo. O próximo livro que eu vou falar é um dos meus favoritos, mas ele é meio lelé, tá? Eu até hoje eu não sei se eu entendi ele direito. É sobre a categoria que a gente fala mulheres lelés, mulheres doidas. É um pouco isso. Eu não gosto de falar assim, por mais que eu entenda o que vocês querem dizer. Mas eu tô falando pra vocês entenderem. É Entre Dentes, da Kristen Arnett. Eu li um outro livro dela que eu não gostei muito, mas esse aqui eu amo. Esse aqui, a gente segue a Sammy. Ah, Sammy, tá vendo? Acertei. E ela é casada com uma outra mulher. E ela tem um filho. E aí, quando esse filho é criança, ela não gosta muito desse filho, não. Ela é a mãe que fica em casa cuidando da criança, enquanto a outra vai trabalhar. Então, primeiro que ela já se sente super chata, porque ela é a mãe que não trabalha, não tem personalidade, não tem muitos amigos, nada a ver. E ela acha que a criança é meio doida. Aí ela acha que esse filho não gosta muito dela, sabe? Tem isso. E aí a esposa fica, amor, que é isso? Ele é só uma criancinha. E aí tem um pulo temporal. Agora o jovem já tem lá seus 17 anos, eu acho. E ela tá passando por problemas no casamento dela. E ela ainda não é muito conectada com o filho, não. Mas o interessante desse livro pra mim é que ela faz umas escolhas muito erradas. E aí a gente fica lendo, a gente fica, cara, o que você tá fazendo? Mas ao mesmo tempo a gente vê e fica, entendo o que você tá fazendo, eu entendo, sabe? É você ler uma coisa ruim e você minimamente se identificar com isso. Não tudo, tá? Tem coisas que são muito ruins. Mas algumas coisas escolhas idiotas. E o que é muito interessante também é que no fim de cada capítulo, a gente vê o que aconteceu no capítulo pela perspectiva de um outro personagem. E essa é a mensagem principal desse livro, que é todo mundo é o protagonista da sua própria história. Então ela pode encontrar um cara e falar, nossa, esse cara foi super antipático comigo, ele com certeza me odeia. Aí tem uma paginazinha no final do capítulo, que é o cara falando, nossa, eu conheci a Sammy, ela é super divertida, eu amei ela. Ó, tem uma resenha boa aqui da Vogue. Uma linda e surpreendente desmistificação da família queer. O retrato de uma mulher que é ao mesmo tempo comum e diferente de qualquer mãe da literatura que veio antes dela. É meio isso. Ela é comum, ela é meio banal, mas ela é muito real, assim. É muito bom isso aqui, muito bom. E o último livro que eu tenho pra falar é uma não ficção, que tem ficção no meio, que também fala de relacionamento queer entre duas mulheres, mas não muito bom. Esse livro é Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Esse livro é uma não ficção sobre um relacionamento abusivo que a Carmen Maria Machado passou com uma outra mulher, mas pra isso ela usa arquétipos do terror, principalmente da Casa Assombrada, pra contar essa história. A Carmen Maria Machado, ela tem uma escrita muito experimental, na minha opinião. Ela tem um outro livro que eu li, e se eu não me engano são os únicos dois que ela tem, que é um livro de contos, que é O Corpo Dela e Outras Farras. É muito doido, assim, ela dá outra visão pra muitas coisas, tem muitas releituras, e é muito experimental, mas é bom, é muito bom. E esse aqui é muito impactante, e é isso, ela fica usando esses arquétipos, ela tá contando uma história normal, de repente ela fala uma coisa de fantasmas, e são as narrativas, ela sempre termina os capítulos de uma forma que, não sei, é lindo, e é horrível também, né? Porque a gente tá falando de um relacionamento abusivo. E o bom desse livro aqui também é que eu acho que, assim como Entre Dentes, a gente desmistifica relacionamento queer. Porque eu acho que muita gente vê relacionamento queer em geral como uma coisa perfeita. Então, assim, já é difícil, sei lá, você ser gay, você ser lésbica e namorar. A pessoa já acha que é uma coisa muito promíscua, assim, sabe? Então, quando tá no relacionamento, pronto. O difícil é entrar no relacionamento. O resto tá resolvido. Sendo que não. Eu acho, inclusive, que isso deixa ainda pior, abre mais as portas pra ter um relacionamento abusivo, porque todo mundo vai desmerecer o que tá acontecendo, sabe? Eu não vejo muita gente falando sobre esse aqui também, só que ele é perfeito, então vocês têm que ler. Ele só é pesado, cuidado, mas é muito bom. É mágico, assim, é muito lúdico, falando de um assunto tão sério, sabe? Você sente tudo, muito bom. E foi isso, gente. Essas são minhas 9 indicações de livros queer pra vocês, que não são de romance, que talvez tenham um romance ali, mas não são de romance. Eu espero que eu não tenha tirado o Sage daqui. Eu espero que ele seja queer.
Eu juro que na minha cabeça ele é. E foi isso. Recomendem livros assim pra mim também. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu fiz há anos atrás. Não sei se tá muito bom. Não sei se eu tô falando bem. Tenho um pouco de vergonha. Mas vou deixar aqui pra vocês, caso vocês queiram ver. Se tiver algum repetido, foi mal também. Mas é isso. A gente sabe que ele é muito bom porque ele tá repetido. Recomendem livros pra mim. Pode ser de romance também, tá? Pode recomendar livros de romance. Mas principalmente livros queer. Que não sejam de romance. Onde os personagens só são queer e é quem eles são, sabe? Não é toda uma questão. E existem livros sobre isso. Existem livros que é uma questão. Eu acabei de ler Imogen, obviamente, que é um dos livros que eu li que eu acho que mais fala bem sobre ser queer. Sobre você descobrir queer. E é lindo, eu amei. Mas não precisa ter isso toda vez que tem um livro queer, né? Não, mas não precisa ter uma discussão sobre isso toda vez que o personagem é queer. Toda vez que tem uma coisa queer no livro, virar um grande discurso sobre. Às vezes é só uma parte da personalidade. E tá tudo bem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!